Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra a tua salvação e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Estimado irmão, estimada irmã, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme lhe chegar a mensagem de hoje. Recline sua cabeça e vamos juntos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, aceitamos a tua vontade em tudo e te agradecemos por todas as circunstâncias. Tu és nosso Deus, nosso Pai, nosso guia e protetor. Pelo que em ti nós nos achamos em segurança, temos esperança no futuro, acreditamos em todas as coisas que nos acontecem, na esperança de que tudo concorrerá para magnificar a tua glória em nossas vidas. Abençoe enquanto lemos a tua palavra, conduza-nos enquanto falamos dela e dê-nos força para cumpri-la. Por Jesus Cristo nós oramos. Amém. O texto de hoje, que nos é proposto pelo nosso lecionário da Igreja Evangélica Congregacional em Angola, achado no um dos livros do Antigo Testamento que eu pessoalmente muito gosto e às vezes gosto de estudá-lo mesmo. Provérbios capítulo 3, versículos 5 até ao versículo 7, está escrito assim: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. O livro de Provérbios é para mim um dos livros do Antigo Testamento que, na minha condição de jovem, mais me conduz à busca por uma vida de convivência com Deus e com os outros, de forma cada vez mais alimada, arestada e de busca contínua do aperfeiçoamento do nosso juízo. Sim, o livro de Provérbios não é apenas uma coleção de provérbios do ponto de vista cultural, mas eu entendo o livro de Provérbios como este livro conciso, este livro expressivo, mas é também este livro enigmático que guarda em si segredos profundos e que carecem de alguma calma, de algum cuidado, para que sejam os segredos decifrados e o juízo recebido pelo nosso coração. O capítulo 3 de Provérbios, o versículo 5 sobretudo, ele é absolutamente um versículo consabido e famoso. E aqui vai o tema da nossa conversa de hoje, conforme o lecionário: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confiar no Senhor não é apenas esperar que Ele fará, mas é acreditar que, partindo da consciência que nós temos de sua natureza, não é possível que Ele venha não cumprir o que disse. Na verdade, nós confiamos a alguém não só por aquilo que este alguém diz, mas por aquilo que a natureza deste alguém nos comunica. Quando alguém diz: aguarde por mim, 5 minutos, estou chegando, eu não duvido a frase que ele pronunciou, 5 minutos. Eu duvido do caráter desta pessoa. Por isso o meu texto diz: confia no Senhor de todo o teu coração. Não estamos em presença de um mero convite para que possamos dizer eu confio no Senhor. Estamos em presença de uma alerta que aponta para a própria substância da natureza de Deus. Eu creio que duvidar de Deus chega a ser pecado, porque quando nós duvidamos do que Deus disse, nós estamos questionando aquilo que Ele é. E aquilo que Deus é em sua própria natureza e pessoalidade é a conjunção de todas as forças e todos os princípios bíblicos e são então a tradução daquilo que nós compreendemos sobre Ele mesmo. Confiar no Senhor então é crer que a própria natureza de Deus é infalível, pelo que aquilo que Ele diz é passível de crença e que os nossos passos podem ser encaminhados segundo a sua palavra. Quem iria acreditar num político que mente recorrentemente? Quem iria acreditar num esposo ou numa esposa que mente recorrentemente? Mas, quando o meu texto diz confia no Senhor,
Há aqui uma espécie de identificação do ponto ou do objeto da confiança. Confiar é sempre um verbo que requer um objeto. Confiar a, confiar em e confiar num. Portanto, nós podemos confiar, mas o problema é a quem havemos de confiar. E o meu texto responde: confia no Senhor. E depois o autor fala da amplitude desta confiança, de todo o teu coração. Claro, aqui todo o teu coração referenciando, em certo sentido, a constituição da pessoa humana. É verdade que há aquela discussão teológica entre os bicotômicos e os tricotômicos, corpo, alma e espírito, corpo, alma ou espírito, mas esta não é uma discussão teológica, mas estamos a ser convidados a confiar em Deus com todo o nosso juízo, com toda a nossa capacidade intelectual e com todos os nossos medos. Sim, os nossos medos precisam traduzir-se em expressão de louvor. Aqui me lembro daquele pai em Marcos capítulo 9 que levou seu filho para que Jesus pudesse expulsar o demônio. Jesus perguntou: você crê que eu posso fazer isso? O pai chorando disse: Senhor, ajuda-me na minha pouca fé. Sim, Deus está perguntando isso aqui e agora a alguém que me ouve. Você crê que eu posso fazer isso? A nossa resposta deve ser: sim, Senhor, tu sabes, tu conheces todas as coisas. O versículo 6 adianta-se e diz que a confiança anda em paralelo com o reconhecimento. À medida que eu confio no Senhor, eu o reconheço em todos os meus caminhos. E Ele então, em sua vez, ou por sua vez, endireitará as minhas veredas. Repara, aqui é como se estivesse a ser montado o cenário de um viajante que precisa, antes de começar a viajar, confiar, e à medida que confia, ele reconhece o Senhor no caminho da sua vida. Todos os sinais, sejam de alertas, sejam de perda, sejam de vitória, lhe conduzirão ao conhecimento da luz e da verdade. E então termina o meu texto afirmando no versículo 7: não sejas sábio aos teus próprios olhos. Aqui o autor está falando da necessidade de sempre olharmos para as coisas com os olhos de Deus. Sim, está passando por alguma dificuldade em sua casa, dificuldade em seu casamento ou qualquer coisa semelhante, o meu texto diz: não sejas sábio aos teus próprios olhos, ou seja, não confie nem mesmo naquilo que os teus olhos veem. Eu sei que o irmão já sabe, já viajou de carro ou é condutor. Há vezes que nós estamos perante uma miragem no asfalto. Você olha alguns quilômetros à frente e vê como que um conjunto de águas espalhado pelo alcatrão. Mas quando chegamos ali, é apenas o reflexo da temperatura que o asfalto devolve à presença da luz solar. Tudo isso é prova mais que evidente que os nossos olhos são ilusórios. Pelo que o autor diz: não sejas sábio aos teus próprios olhos. Antes, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Querida irmã e querido irmão, é tempo de afiarmos a nossa confiança no Senhor. Em tempos perturbados como estes que nós vivemos, em tempos de início de ano em que nós nos encontramos, estamos sendo convidados recorrentemente a sentar, relaxar e deixar que Deus trabalhe. Já fizeste muito esforço humano, já tentaste resolver este assunto do seu jeito e não deu jeito. Deixe Deus fazer, deixe Deus avançar, recue. Às vezes, a força está em ficar parado. Um nadador não precisa remar todas as vezes. Há momentos que ele precisa apenas ficar parado e concentrar-se em manter-se flutuando, enquanto as ondas e a natureza se encarregam de ajudá-lo enquanto ele se regenera e se revigora. Deus está dizendo para alguém: já fez do seu jeito e não deu jeito. Agora é o tempo de o jeito divino atrair e fazer a sua obra. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Fico com a benção de Deus. Um abraço. Estamos juntos. Até amanhã.